Ei, você tá ansioso? Pois fique até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai falar ao seu coração. Quantas das vezes nós deixamos as preocupações do dia a dia falarem mais alto na nossa vida? Quantas das vezes nos sentimos insuficientes e pensamos que não vamos dar conta? Pensamos que não vamos conseguir? Ou até mesmo nos sentimos inúteis? Nos sentimos pessoas que talvez não temos importância. E a gente deixa esse medo, essa ansiedade, essa angústia tomar conta de nós e do nosso coração. Quantas vezes talvez você tenha perdido noite de sono, você tenha deixado de fazer algo importante porque as preocupações não te deixaram raciocinar. As preocupações não te deixaram fazer nada e você, quando se viu, já estava tomado daquela angústia, tomado daquele medo, e algo que parece que vem assim te sufoca. Mas eu quero te dizer, a ansiedade, ela precisa existir, só que de maneira equilibrada, porque senão vai acabar com você. Então você precisa dosar os seus sentimentos, as suas emoções, precisa ter um equilíbrio. Você precisa saber gerir e administrar isso. E o Senhor, ele deixa bem claro para nós: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa passagem lá em Mateus, no capítulo 6, né, a partir do verso 25, se você quiser ler. Qual de vocês, por mais que se preocupem, podem acrescentar um dia sequer à sua vida? Quantas das vezes você deixou a preocupação e a ansiedade tomarem conta de você? Achando que você não ia conseguir, que você não ia superar, que não ia dar certo. Sabe? Respira fundo, acredita, confia em Deus. Confia em Deus, por mais que há situações, sim, que nos preocupem, há situações que talvez venha tentar nos amedrontar, nos tirar o sono. Deus é contigo. A palavra de Deus diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade e ele cuidará de vós. Eu quero te perguntar, o que é que te aflige? O que é que nesse exato momento te preocupa? Talvez você tenha perdido o seu momento presente com coisas que ainda nem aconteceram e talvez nem irão acontecer, e você perde momentos preciosos porque acaba pensando demais, acaba se cobrando demais e acaba entrando nesse esgotamento, nesse sufocamento. Mas eu quero te dizer, se você está vendo esse vídeo e está passando um filme na sua cabeça e você está lembrando daquilo que tem te preocupado, eu quero te dizer, aonde você estiver, fale com o Senhor agora nesse exato momento. E que você fale para Ele como você está sentindo, o que tem passado pela sua cabeça. Seja sincero, rasgue o seu coração diante da presença de Deus. Exponha para Ele o que você está sentindo, o que você está passando. Por mais que Ele já saiba, Ele quer ouvir de você. Ele quer que você se abra, Ele quer que você procure, que você busque a Ele. Sabe, a nossa preocupação tem ofuscado a nossa confiança em Deus, tem ofuscado a nossa fé em Deus. Sabe, eu sei que às vezes esse momento de espera te faz perder noite de sono, te faz desacreditar do poder de Deus,
Às vezes você pensa que as coisas não vão acontecer com você, que as coisas não vão dar certo para você e talvez você fique angustiado, você se pergunte: aonde está Deus? Mas Deus está aí com você. Ele está a todo momento do seu lado. Às vezes nós somos falhos e nós queremos resolver as coisas com a força do nosso próprio braço. A gente quer achar que sabe, a gente quer achar que resolve, mas se eu não coloco na mão de Deus, se eu não coloco Ele como prioridade, a gente vai viver atormentado. A gente vai viver uma vida vazia e não queira viver uma vida longe do Senhor. Sabe, não queira viver uma vida longe de Deus. Por um momento da minha vida, eu falei que eu não ia servir a Deus. Eu falei que eu não ia fazer a obra de Deus mais, que eu não queria mais trabalhar na casa dele. E foi quando eu entrei em depressão. Eu comecei a me afastar de Deus aos poucos, eu não lia a Bíblia, eu não estava orando mais, eu não estava buscando como deveria. Eu comecei a ler livros de outras religiões e aquilo começou a fazer um nó na minha cabeça. E eu me afastei da presença de Deus e eu entrei em uma tristeza profunda. E, e que eu não via mais o sentido de estar ali. Eu olhava assim para as coisas, eu começava a perguntar qual é o sentido da vida. Eu falava assim para minha mãe: mãe, eu não consigo mais ouvir Deus. Eu não estou conseguindo mais sentir a presença de Deus. E aí eu entrei em desespero e os meus pais me levavam para a igreja, os meus pais me levavam para o hospital. Os meus pais faziam tudo que eles falavam, tudo que as pessoas falavam que era bom, eles faziam. E as pessoas oravam para mim, as pessoas falavam: "Ela vai ficar bem, ela vai ser um testemunho nessa terra". E aí, por um momento eu não conseguia acreditar naquilo ali, mas com o passar dos dias, com o passar do tempo, eu era uma jovem de 14 anos, uma adolescente, eu parei de ir para a escola, eu parei de sair, eu parei de comer, eu não conseguia dormir à noite, e parece que tinha certas coisas que me atormentava a todo momento, falando que eu não era capaz, que eu não ia sair daquilo ali, que eu não ia conseguir, que eu ia ficar uma inválida. E, e por mais que eu me sentia fraca, eu não queria aceitar aquilo ali. Eu falava com todas as minhas forças: eu preciso de ajuda, eu preciso de vocês, eu quero ajuda. Eu falava para os meus pais: eu quero melhorar, eu quero ser curada disso aqui. E aí eles me levavam dia após dia, minha mãe não saía do meu lado, minha mãe não saía do meu lado. Se ela saísse de casa, ela me levava arrastada, nem que eu não quisesse, mas ela me levava, ela falava: "Filha, você vai ficar comigo a toda hora, a todo momento". E minha irmã sempre do meu lado também, sempre me apoiando, eles sempre orando por mim. Eu comecei a melhorar. Eu comecei a ver o verde da natureza, o azul do céu de novo. Eu comecei a me alegrar, comecei a ficar bem. Eu tinha chegado num ponto que nem tomar banho eu não queria, nem lavar o cabelo eu não queria mais. E o Senhor me levantou. Sabe, eu lembro de um dia que eu fui para a igreja, era uma tarde. Eu estava muito ruim, eu não estava ajudando mais meu pai, né, que eu ajudava ele na oficina, e eu estava muito ruim e muito angustiada e chorando muito, e aquele aperto no coração, aquela tristeza que eu não sabia explicar o que que eu estava sentindo. E minha mãe pegou, colocou eu na moto e falou: "A gente vai sair". E ela não falou para onde a gente ia. Aí a gente foi, era um culto, né, não sei se era tarde da bênção, não lembro mais o que que era o culto.
E era 3 horas da tarde e eu comecei a chorar muito naquele culto, e Deus falou muito comigo. Uma pastora muito abençoada, que até hoje a gente mantém contato, é uma bênção de Deus, pastora Gislaine. Ela começou a louvar um hino, aonde falava assim: "Mas filho, não desista de lutar, porque eu estou contigo a toda hora, sempre te amei". E aí falava: "As portas vão se abrir, a tempestade vai passar", e falava muita coisa. Eu sei que eu chorei, chorei, eu deitei, assim, a cabeça no ombro da minha mãe, e eu chorava, e o Senhor ministrava no meu coração. E aí eu queria ter forças para melhorar, ter forças para voltar à minha rotina, para voltar para a escola. E aí eu fui melhorando, né, eu voltei a comer, foi assim, gradual a minha melhora, sabe. A minha mãe me fez ir para a escola, né, eu fui indo aos poucos, mesmo que no começo eu não queria muito ir, mas eu fui indo mesmo com aquele sentimento, assim, de medo, mesmo com aquela coisa assim: "Ai, o que que as pessoas vai falar de mim?". E aí eu fui indo e fiz as provas, né, e uma amiga muito amiga minha me ajudou, a repor os conteúdos, né, ela me ajudou nos conteúdos que eu tinha perdido, ela ia lá para casa, ela tentava me ajudar, começava a me ensinar, enfim. E eu fiz as provas, né, consegui me sair bem, e foi indo, sabe, eu voltei com a alegria de viver. E foi isso. E aí eu comecei, voltei a orar, voltei a buscar, e desde então, eu só tenho me aproximado cada vez mais da presença de Deus, só tenho buscado cada vez mais a presença de Deus. E voltei com tudo, eu não cheguei a parar de ir para a igreja, né, eu fui indo para a igreja, fui para campanhas, fui para tudo, e eu voltei a fazer a obra de Deus, voltei a cantar, voltei a pregar. E isso foi maravilhoso, sabe. Isso foi, assim, incrível. Eu vi o agir de Deus sobre a minha vida, eu vi, assim, Deus falando comigo, sabe, que ia me levantar daquela situação, daquele momento. E eu mesmo sem força eu continuava, mesmo não querendo, minha mãe me arrastava, né, minha mãe pegava pela mão e eu ia, eu falava assim: "Mãe, eu não tenho força, mas eu quero". E aí eu ia, e eu comecei a melhorar. Então, esse é um testemunho para edificar a sua vida, para edificar que às vezes você se sente incapacitado, você sente que não vai sair dessa situação. Mas eu quero te dizer que Deus tem resposta para a sua vida, sabe. Deus cuida das aves, né. As aves que nem se preocupa com o que vai comer, aonde elas vão repousar, Deus cuida das aves, né. Esse texto fala, né, que cuida, Deus enfeita a erva do campo, né, que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Ele vai preparar tudo, vestimenta, tudo que você quiser. Lança sobre ele esse sentimento, entrega sobre ele. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, que Deus abençoe a sua vida. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, que Deus abençoe.